aos Hebreus capítulo 2. Enquanto você localiza Hebreus capítulo 2, nós queremos agradecer a Deus por nos abordar nesta manhã e permitir que a gente estivesse aqui para cumprir a sua missão. Aleluia. Amém. Agradecemos também ao nosso pastor pela oportunidade. Obrigado, pastor, por estar aqui, por nos confiar esta responsabilidade tão grande de partilhar a palavra. Agradecemos a todos presentes, todos os irmãos que vieram cultuar. O Senhor tem sido uma bênção conosco. Amém? Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levamos a sério tão grande salvação, esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade e palavra do Senhor. Amém. Vamos orar com o nosso pastor. Senhor, dá-nos ouvidos para ouvirmos a tua voz. Usa o teu servo como te apraz. Em nome de Jesus, glorifica o teu nome. Amém. Amém. Toma o teu assento, por gentileza. É sempre uma honra falar da palavra do Senhor. É sempre um privilégio. E é com alegria no coração que nós falamos a palavra do Senhor. Mas também há sempre aquele frio na barriga, há sempre aquele nervosismo. E eu estava a questionar a Deus, porque agora eu vou vir numa igreja que tem um mestre da palavra, né? E tem estudo bíblico todas as quintas-feiras. Ainda ontem viu a apostila que o pastor partilhou. Então é uma igreja que não falta palavra. Para além do pastor, tem homens como Josimar, Manuel, que quando pregam você realmente sente a palavra do Senhor. E para colocar um pouco de mais peso, tem profeta nessa sala. Então não vir pregar numa igreja de profeta, de mestre, é muito difícil. Aleluia. Então me ajudem. Espero que eu consiga trazer alguma coisa de Deus para o teu coração. Aleluia. A noite não foi fácil, foi muito difícil. Eu já estava pensando até que eu ia pregar. Estava quase a falar do Jesus para me substituir para as coisas dele. Foi uma noite muito difícil. Ficamos com febre de 38 pontos, quase 39. Mas o Senhor é conosco. Aleluia. Meus amados irmãos, servos de Deus vivo e verdadeiro, nós acabamos de ler uma passagem de um livro que eu tenho me apaixonado por ele. Na verdade, eu amo a Bíblia Sagrada, mas o livro de Hebreus tem chamado a minha atenção, tem prendido a minha atenção nele, pela forma que o escritor fala sobre Deus, fala sobre Jesus, fala sobre a palavra, fala sobre a salvação. Cada versículo deste livro, você consegue sentir a alma do escritor, você consegue sentir a paixão do escritor,
ele fala a respeito de Jesus com um amor tão profundo, com uma paixão que nas letras você consegue sentir. E quando nós lemos o capítulo 2 deste mesmo livro, nós vamos perceber que o capítulo 2 é continuação do capítulo 1. Porque ele começa o capítulo 2 dizendo por esta razão. Se ele está a dizer por esta razão, é porque antes ele apresentou a razão. E então ele vem dizer por esta razão. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por esta razão, qual razão e quais verdades nós devemos nos apegar? A primeira razão que eu encontrei, amados em Cristo Jesus, é a razão de que Jesus Cristo é superior aos anjos e é superior aos profetas. No capítulo 1 de Hebreus, o escritor começa a comparar Jesus e os anjos. O escritor começa a comparar e a mostrar a superioridade de Jesus com relação aos anjos. E ele começa no capítulo 1 a dizer algo muito extraordinário. Ele disse que antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Por isso eu estou a amar o escritor de Hebreus, porque ele começa já a nos mostrar um Deus que fala. Ele começa a nos mostrar um Deus que não apenas falou, não apenas fala, mas continuamente falará. Nós estamos perante um Deus que ele diz, antigamente Deus falou, muitas vezes, não poucas vezes. Deus falou muitas vezes. E nós estamos diante de um Deus que fala isso, já começa a mexer com a minha estrutura, com a minha mente, porque algumas pessoas até hoje não acreditam que nós estamos perante um Deus que fala. E esse escritor começa logo a matar aqueles que não acreditam no Deus que fala. Só que ele diz que o Deus falou muitas das vezes aos pais pelos profetas. E precisamos compreender aquilo que o pastor Jorge Batista chama de abismo do tempo. Quando o escritor escreve esta carta, ele não escreveu em 2000, nem escreveu em 2022. Ele escreveu há muitos anos atrás. E na altura que ele escreveu esta carta, Jesus Cristo já havia ressuscitado e já havia ascendido aos céus. Todavia, a fama a respeito da sua ressurreição ainda estava fresca. A notícia a respeito da sua ressurreição ainda fazia confusão. Algumas pessoas ainda duvidavam e não tinham a plena certeza se Jesus ressuscitou ou não havia ressuscitado. Alguns ainda estavam a anunciar um evangelho dizendo que pagaram para tirar o corpo de Cristo do túmulo e por esse motivo Jesus não ressuscitou nada. Mas todavia aqueles que viram Jesus anunciavam que Jesus havia ressuscitado. Anunciavam que Jesus estava vivo. E na verdade Jesus está vivo. E ele estava a dizer que Deus falou pelos profetas. Deus falou aos pais pelos profetas. Mas agora Deus falou através do seu Filho. Porque Jesus estava na terra. Eu estou a dizer que este escritor é extraordinário. Ele começa a dizer que nós estamos perante um Deus que fala. E mais uma vez ele prova a divindade de Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que todo aquele que nega que Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, esse é o anticristo. E ele está aqui a afirmar que Jesus Cristo habitou no nosso meio. Ele está aqui a afirmar e a cumprir e a testificar o que está escrito em Filipenses, que aquele que mesmo sendo Deus, não teve
teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e, achado na forma de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Ele está aqui a testificar aquilo que se cumpriu quando o anjo chegou diante de Maria e disse: bem-aventurada és tu, ó mulher, porque conceberás do fruto do Espírito Santo. Então, mais uma vez, a Bíblia está a testificar a divindade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu estivesse a pregar num lugar onde tem afrocrata, eu já estaria sendo apedrejado nessa hora. Se eu estivesse a pregar num lugar onde havia muçulmano, eu já devia ser maltratado nessa hora, porque eles não creem na divindade de Jesus Cristo, Josimar. Eles não creem naquele que é Deus, e isso é normal que eles não conseguem compreender, porque ninguém consegue conceber que um Deus, sendo Deus, que criou os céus e a terra, se fez homem, e depois habitou no meio da barriga de uma mulher, e depois desceu, e depois habitou entre nós, foi carpinteiro, e subiu aos céus novamente, mas está a dizer que a terra é o estrado dos seus pés, e está a dizer que antes que houvesse eu sou, e está a dizer que eu sou o princípio e o fim, e isso não tem como não mexer com a cabeça de intelectuais, não tem como não mexer com a cabeça de engenheiros, não tem como não mexer com a cabeça de homens que sentaram, leram todo tipo de livro, de história, de ciência, de tecnologia, mas não sentaram para ler a Bíblia Sagrada. Não tem como isso não fazer confusão na cabeça de doutorado, de mestrado, de PhD, que se licenciaram em tudo, mas não se licenciaram em bibliologia. Não tem como não mexer com a cabeça. São mesmo homens que pararam para sentar e compreender que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. São mesmo homens loucos que não conseguem explicar muito bem a teoria da Trindade, mas mesmo assim creem na Trindade. São mesmo homens malucos que não sabem como é que um Deus que eu não me vejo, mas eu consigo falar que ele fala. Como é que um Deus que eu não me vejo, eu consigo falar que ele é. Isso é para loucos. Não é para todos, é para alguns. Mas nós estamos aqui e esse escritor desafia a minha fé a mostrar isso. Mas quando ele chega no capítulo 2, ele está a me dizer: por esta razão. Qual razão? A razão de que Jesus é superior aos anjos. Qual razão? A razão de que Jesus é superior aos profetas. E por que o escritor está a fazer essas comparações? É porque quando Deus falou por intermédio dos profetas, a palavra de Deus não caiu em terra. Quando Deus falou por intermédio de anjos, a palavra de Deus não caiu em terra. Em Jeremias capítulo 11 e 12, se a memória não me falha, Deus está a dizer a Jeremias o que vês. Ele está a dizer: eu vejo uma amendoeira, uma vara de amendoeira. E Deus lhe disse: viste bem, porque eu vejo pela minha palavra para fazê-la cumprir. O que está a dizer que a palavra de Deus, ela sempre vai se cumprir. E quando eu vou a Zacarias no capítulo 1, eu vejo Deus a falar por intermédio de Zacarias. Deus está a dizer a Zacarias que Zacarias está a dizer ao povo: Deus está muito irado com vocês, Deus está muito chateado com vocês, porque vocês não obedeceram a sua palavra. E ele continua a dizer: os vossos pais não obedeceram a palavra, os vossos pais não se arrependeram dos seus maus caminhos. E ele pergunta: aonde estão os vossos pais? E aonde estão os profetas que falaram dos vossos pais? Por acaso não morreram? Os que ouviram a palavra morreram, os que falaram a palavra morreram, mas a palavra surgiu, o efeito para a qual Deus havia enviado. Eu estou a dizer nesta manhã: eu vou morrer um dia, eu vou estar no céu. Você também vai morrer um dia, vai estar no céu. Mas a palavra que eu estou a pregar nesta hora, ela não vai deixar de cumprir o seu efeito. Embora você morra, a palavra vai cumprir aquilo para o qual o Senhor a enviou. Então, se a palavra falada pelos profetas, se a palavra falada pelos anjos fez com que homens e mulheres
morressem, se a palavra falada pelos profetas não caiu em terra, se a palavra falada pelos profetas permaneceu, ele está dizendo, quanto mais a palavra que está saindo não da boca do profeta, não da boca dos anjos, mas do próprio Deus. Quanto mais, porque a palavra que os anjos falaram e a palavra que os profetas falaram, ela se cumpriu. Quanto mais a palavra que está saindo da boca do próprio Senhor. Mas eu continuo e ele diz assim: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Eu disse sobre o abismo do tempo. Quando ele escreveu, eles ainda estavam a ouvir o evangelho puro. Quando ele escreveu, eles estavam a ouvir o evangelho sem mistura. Quando ele escreveu, eles estavam a ouvir que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Quando ele escreveu esta carta, eles ainda, aquele povo estava a ouvir que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que não há salvação fora de Jesus. Quando ele escreveu esta carta, aquele povo estava a ouvir que só há um caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Quando ele escreveu esta carta, não havia coaching. Quando ele escreveu esta carta, não havia muitos profetas por aí. Quando ele escreveu esta carta, não havia TikTok. Quando ele escreveu esta carta, não havia WhatsApp. Quando ele escreveu esta carta, não havia Facebook. Quando ele escreveu esta carta, as pessoas estavam ainda com sede da palavra do Senhor. E eu estou a dizer isso por quê? Porque hoje eu tenho dificuldade de dizer que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades que temos ouvidas, porque eu não sei que tipo de verdade nós temos ouvido. Pelo menos aqui eu sei, porque eu sei o que tem pregado neste púlpito. Todavia, pastor, nós estamos em crise, porque os que se alimentam aqui, eu aprendi, quando preparava isso eu me lembrei que até para comer na casa da minha tia, eu tenho que olhar primeiro na minha mãe. Se ela te fazer um olhar fixe, então você pode comer. Se ela não te fazer um olhar fixe, então você não pode comer. Quanto mais na casa do vizinho. Agora eu estou aqui nessa manhã a pregar para dizer o seguinte: hoje nós comemos em todas as casas. Comemos aqui, comemos no TikTok, comemos no WhatsApp, comemos em todos os lugares. Por isso eu tenho dificuldade de dizer, diácono, que devemos permanecer firmes nas verdades que temos ouvidas, porque eu não sei que verdade nós temos ouvido. Não, eu não sei, porque agora há uma coisa que está a entrar e está a misturar. O evangelho com o coaching está tudo uma mistura. As pessoas que estão a ouvir coaching estão a pensar que é evangelho, porque o coaching te motiva, o evangelho também te motiva. O coaching te anima, o evangelho também te anima. O coaching te diz que você vai conseguir, o evangelho também te diz que você vai conseguir. Só que o coaching trabalha o teu ego, o evangelho transforma o teu ego. O coaching, amado querido, ele vai te fazer pensar que mais vale você andar sozinho do que andar com dois. O coaching te diz, eu sou altamente suficiente, não preciso de mais ninguém. O evangelho te diz, mas vale andar dois do que um, porque se um cair o outro vai levantar. O coaching vai te dizer que você pode tudo com a tua força. O evangelho vai te dizer, nada posso, ou tudo posso naquele que me fortalece. O coaching, amado e querido, está a misturar. E por isso eu estava a ouvir, eu vejo às vezes no TikTok aquilo que passa aí quando metem no estado, alguns que não são evangelistas, alguns que não são pastores, alguns que são mesmo coach, e que eles pregam nada tem a ver com Cristo, nada tem a ver com o evangelho. O evangelho deles é só mesmo, não se preocupa, hoje você está atrás, amanhã você vai estar à frente, não se preocupa, hoje você está aqui, amanhã você vai estar ali. Alguns crentes que não conhecem Bíblia vão associar isso com Deuteronômio, que parei por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Só que esquecem que Jesus está a dizer, no mundo tereis
aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu vejo que a verdade é que nós não devemos nos desviar, e a verdade é que nós devemos nos desviar, porque Ele está a dizer as verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos, e nós estamos a nos desviar. Podíamos nos desviar do pecado, não estamos. Podíamos nos desviar da fornicação, não estamos. Podíamos nos desviar do adultério, não estamos. Podíamos nos desviar da mentira, não estamos. Mas estamos a cumprir o que está escrito, que nos últimos tempos haverá muitos que terão como chão nos ouvidos e não darão mais ouvido à sã doutrina, e vão criar para si mesmo doutores, profetas. É por isso que muitos agora estão a criar para si mesmo doutores e profetas. Escolhem a igreja para ir. Não é demais que nós podemos ver que a igreja onde se fala do evangelho puro e genuíno não tem muita massa, é normal, não se preocupa com o pastor, porque no arca só entrou Noé, a sua família. Aonde se fala a verdade não entra muita gente, aonde se fala a verdade não vem muita gente. É por isso que em Canaã não entrou todos que saíram do Egito, só Caleb e Josué entraram, e os que nasceram no deserto. Sabe por quê? Porque verdade que é verdade, ela não dói, ela liberta, e muitos não querem ser libertos. Ela não dói, ela salva, e muitos não querem ser salvos. Mas eu encontro aqui o escritor a me dizer algo extraordinário. Ele está a dizer: como escaparemos nós? Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Meu Deus, não devemos nos desviar das verdades, mas Ele está dizendo: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Que o Espírito Santo me ajude. Levamos a sério tudo, menos o Evangelho do Senhor. Levamos a sério e mais sério as coisas da terra do que a tão grande salvação. Quando pessoas se dão feira na igreja, quando pessoas ficam meses sem aparecer na igreja, estão a mostrar negligência à palavra do Senhor. Quando para cooperar tem que andar tu atrás, estamos a mostrar negligência na palavra do Senhor. Quando para orar tem que ter um trabalho de jejum e oração, estamos a mostrar negligência na palavra do Senhor. Quando você só é crente no domingo, na terça e na quinta, mas segunda, quarta e sexta não, você está a desprezar a tamanha salvação. Você não está a levar a sério a salvação. Quando você tem roupa que dá para vir na igreja e tem roupa que dá para ir na escola, você não está a levar a sério a salvação. Quando a tua roupa que dá para ir no serviço não dá para vir na igreja, e a roupa que dá para ir na igreja não dá para ir no serviço, alguma coisa não está bem. Quando o linguajar que você usa na rua não pode ser o mesmo que você usa entre os seus irmãos, alguma coisa não está bem. Quando você pensa que não vamos morrer, quando você pensa que acabou, o evangelho é só mesmo aqui na terra, quando você pensa que não existe inferno, não existe céu, ou então você pensa que isso é uma teoria da nossa cabeça, que nós inventamos o céu e inferno, quando você pensa, amado em Cristo Jesus, que o evangelho é apenas um passatempo, quando você não leva a sério tão grande salvação,
deixa-me te dizer que não há escapatória para ti. Por que não há escapatória para ti? Porque se a palavra, irmãos, se a palavra que os anjos falaram, a palavra que os profetas falaram, se cumpriu, imagine a palavra que está saindo da boca de Deus através do seu Filho amado Jesus. Precisamos olhar para este capítulo 2 e este versículo que nós ora acabamos de ler com maior atenção e dar valor a ele, porque ele está a comparar os profetas. E nós às vezes nós dizemos muito: o Senhor vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Nós oramos, nós falamos: o Senhor vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Só que nós só falamos isso a pensar no nosso bem. Quando nós falamos: o Senhor vela pela sua palavra para fazê-la cumprir, é quando nós estamos a orar por carro. Quando nós falamos que o Senhor vela pela sua palavra para fazê-la cumprir, é quando nós estamos a orar por saúde. Quando nós falamos que o Senhor vela pela sua palavra para fazê-la cumprir, é quando nós estamos a orar por filho. Quando nós falamos que o Senhor vela pela sua palavra para fazê-la cumprir, é quando nós estamos a orar para que nós tenhamos emprego. Quando nós falamos que o Senhor vela pela sua palavra para fazê-la cumprir, é quando nós queremos que alguma coisa de bom nos aconteça. Mas deixa-me te dizer que esta palavra, o Senhor vela para fazê-la cumprir, ela se cumpre mesmo em toda a sua dimensão. Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir, e ele não dá o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Ele vela mesmo pela sua palavra para fazê-la cumprir. E ele disse na sua palavra que ele dirá: muitos virão e dirão em meu nome: eu preguei, eu profetizei, eu fiz. E ele dirá: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. O Senhor cumpre pela sua palavra para fazê-la cumprir. Quando a Bíblia está dizendo que o Senhor cumpre pela sua palavra para fazê-la cumprir, não é apenas em alguns lados, é em todos os lados. Por isso, amados irmãos em Cristo Jesus, o escritor aos Hebreus está nos chamando ao arrependimento nesta manhã, e está nos chamando a não sermos negligentes quanto à palavra da verdade que nós temos ouvido. Infelizmente, muitos ouvem a palavra do Senhor, mas não aplicam. Mas a Bíblia diz que não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra do Senhor. Infelizmente, meus amados irmãos, muitos vêm, sentam neste lugar, ouvem a palavra do Senhor, mas não mudam, não são transformados pelo Evangelho, porque eles escolhem que palavra querem ouvir. Não é de admirar que no culto de quinta-feira aparecem 10 pessoas, e no culto de Fatá a igreja enche. Porque nós não sabemos que o que liberta é o conhecimento da palavra do Senhor. Não negligenciemos tamanha salvação. Se não levamos a sério tão grande salvação, como nós vamos escapar? O assunto é sério, irmãos. Este é um assunto que nós devíamos sentar, fazer uma mesa redonda e debater a respeito destes versículos que estão aqui escritos. Como escapar? E entenda que o escritor não escreveu para ímpio, não escreveu para os que estão lá fora, escreveu para nós que estamos aqui dentro. É nós que devemos nos perguntar: como vamos escapar? Querido, não há escapatória. A Bíblia diz em Coríntios que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Todos nós. Todos nós vamos
comparecer diante do tribunal de Deus, todos nós. O salmista disse: aonde me esconderei da tua presença? Se eu for no mais fundo do mar, o Senhor está. Se eu subir no mais alto, o Senhor está. Aonde me esconderei? Irmãos, aonde nós podemos esconder da presença do Senhor? Ninguém está ausente do olho de Deus. Ninguém está ausente da visão de Deus. Creia. Há uma coisa que é verdade. Nós temos mais medo que o pastor se aperceba que nós estamos em pecado do que Deus se aperceba que nós estamos em pecado. Nós temos mais medo se escondemos mais dos homens do que de Deus. Por que nós nos escondemos mais dos homens do que de Deus? Porque não levamos Deus a sério. Temos mais medo do homem do que de Deus. Por quê? Porque no nosso tempo nós não estamos a ver a terra abrir e os irmãos, aqueles que falaram contra Moisés a serem lançados na terra e serem engolidos, nós não estamos a ver. No nosso tempo nós não estamos a ver o fogo cair do céu e queimar o local dos profetas de Baal serem mortos, nós não estamos a ver. No nosso tempo nós não estamos a ver Ananias e Safira chegarem diante de Pedro, mentirem, morrerem com vontade no momento, nós não estamos a ver. E como não estamos a ver, nós estamos a ter temor, não estamos a ter medo, não estamos a tremer perante a esse Deus, que a Bíblia mesmo está a dizer, horrenda coisa é cair na mão de Deus. Sabe? A nossa vida está na mão de Deus. A nossa vida está na mão. Se Deus hoje decidir que você morre, você vai morrer. Se Deus hoje largar a sua mão, você cai no abismo. A nossa vida está por um fio. Por isso é que a vida é como um sopro. A nossa vida está como um fio na mão de Deus. Há um pregador que ele disse algo, não me vem agora em mente o nome dele, mas ele disse: é como se Deus, nós pegássemos um gafanhoto e o gafanhoto está na nossa mão. A vida do gafanhoto, irmão, não só depende de nós. Se nós apertarmos um pouco, ele morre. Se nós lançarmos sem pisar, ele morre. Nós às vezes somos assim na mão de Deus. E eu fico admirado como é que nós não tememos um Deus que tem a nossa vida na palma da mão dele. Eu fico admirado como é que nós não tememos um Deus que, se ele decidir estalar o dedo, você morre hoje. Eu fico admirado como é que nós não trememos um Deus, nos escondemos dos homens, mas esquecemos de se esconder, porque não podemos se esconder, por mais que estejamos dentro de um quarto fechado e os vidros serem todos negritados, Deus está vendo. Ainda que nós descemos no mais fundo lá, e dentro de um carro em que os vidros estão fechados, e numa praia como da Sangano, que lá não tem ninguém, e os vidros fechados, ninguém está te vendo, Deus está lá. Não há como escapar diante da visão de Deus. Os homens podem não te ver, mas Deus está te vendo. Os homens podem não te ouvir, mas Deus está te ouvindo. E nós estamos perante esse Deus. E o Hebreus está dizendo com seriedade que não há como nós escaparmos se nós não levamos a sério tamanha salvação. Queridos, a nossa vida está na mão daquele que é todo poderoso. E nós às vezes brincamos de papai e mamãe, nós brincamos de ficou com Deus, nós pensamos que Deus não está nos vendo, nós pensamos que Deus é aquele pai que consoante o tempo perdeu o vigor, consoante o tempo ficou velho, já criou 10 filhos,
caminho, já não tem mais força. O caçule já brinca, o caçule já chega à meia-noite, o pai já não tem muita força, tem que chamar o mano mais velho para vir, o mano mais velho tem que vir sentar com o caçule, aquele caçule já brinca, com Deus não. O mesmo Deus que olhou para Moisés e disse: não vais entrar, porque eu te mandei falar, você tocou. É o mesmo Deus que continua firme e forte a dizer: não vamos entrar se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. Importa que nos apeguemos com mais firmeza. Eu sei que hoje eu não vim para te dar chave de carro, também não vim te dar um apartamento, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Verdades que estão a desaparecer dos nossos púlpitos, verdades que estão a desaparecer, estão a ser substituídas por mentiras. Meus irmãos, não estou a dizer que não é bom ouvir outros pregadores, mas seleciona quem você está ouvindo. Nem toda palavra de motivação é evangelho. Não é porque ele te disse que você vai além que é evangelho. Não segue todos os bloggers, todos os TikTok, porque hoje as mensagens estão a mudar por causa da filmagem. Porque eu preciso que quando eu acabar de pregar, precisa ter 1000 likes, 22 mil corações, não sei quantas reações. Então vou pregar uma mensagem não para aqueles que estão a me ouvir, mas para aqueles que vão ouvir no Facebook. E então, como os que vão ouvir no Facebook precisam se agradar com a mensagem, então tenho que embelezar a mensagem, eu tenho que maquiar o evangelho, eu tenho que colocar um make-up assim, um pouco básico no evangelho, tenho que colocar uma peruca no evangelho, tenho que colocar um salto alto no evangelho, eu tenho que meter o evangelho bonito e estético. Mas eu vim dizer nesta manhã, por mais blogger ou vlogger ou que isso aconteça, mais TikTok que venha surgir, eu ainda vou pregar João Batista: arrependei-vos porque chegado o reino dos céus. Porque esta mensagem não sai da moda, essa mensagem não perde força, essa mensagem é aquela mensagem. Eu fiquei extraordinário, porque eu fui lendo a Bíblia Sagrada, eu descobri, Manuel, eles não viram Jesus Cristo a voltar, mas essa palavra lhes permaneceu firme, até eles subiram aos céus. Jesus não veio no tempo dele, mas ele no tempo deles pregavam: Jesus vai voltar. Jesus não voltou no tempo dele, mas no tempo dele eles permaneceram firmes, não se desviaram do caminho, mas Jesus não voltou. No tempo deles, Jesus não voltou, mas eles continuavam a dizer: vamos ser santos, vamos andar em integridade. Jesus vive, ele vai voltar. Jesus não voltou, passou um ano, Jesus não voltou. Eles continuaram a dizer: vamos permanecer firmes. Paulo escreve: confortai-vos uns aos outros com estas palavras, não como aqueles que não têm esperança, porque a nossa esperança é Jesus. Vamos permanecer. Passaram 2 anos, Jesus não voltou. Eles continuaram a dizer: vamos permanecer firmes na oração, não podemos nos desviar dos nossos caminhos. Jesus não voltou. Passou 4 anos, passou 5 anos, alguns vieram, começaram a dizer mentira: ele não vai voltar. Diz há muito tempo que ele falou, ele não vai voltar. Mas uma coisa eu aprendi com eles: a palavra lhes permaneceu firme, a palavra fez eles permanecerem firmes, a palavra fez com que eles permanecessem até a sua morte. Jesus não voltou, mas eles foram ao encontro de Jesus. Eu não sei se Jesus vai voltar esse ano, se vai voltar próximo ano, mas uma coisa eu sei, da palavra eu não me desvio, porque se ele não vier eu vou. Uma coisa é verdade, ou ele vem ou eu vou, mas nunca a palavra do Senhor vai deixar de cumprir o seu efeito. Uma coisa é verdade, ou Jesus vem ou eu morro, se eu morrer eu vou, se Jesus vier eu vou. Uma coisa é verdade, ninguém vai ficar nessa terra para sempre. Uma coisa é verdade, ninguém vai permanecer
pregar o evangelho genuíno. E Ele está a viver. Como escaparemos nós? Precisamos tremer e temer, porque vamos estar diante daquele que sabe todas as coisas. Há coisas que só eu e Deus sabemos, mas ninguém sabe. Há coisas que só você e Deus sabem, mas ninguém sabe. Há pecado que você cometeu, ninguém sabe, só Deus sabe. E você vai estar perante desse Deus que sabe aquilo que mais ninguém sabe. Abismo que você fez que ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus sabe. E você vai estar perante esse Deus que sabe. Não há como você mentir perante Deus. Qual é a desculpa que você vai inventar? Se Ele te viu naquele dia quando ninguém estava lá, só estava lá você sozinho. Qual é a desculpa que você vai inventar? Dizem que vai ter um telão e você vai começar a ver tudo quanto você fez diante de Deus, que já sabe tudo quanto você fez. Eu não sei qual é a mentira que você vai começar a projetar na sua mente. Eu não sei qual é a desculpa que você vai começar a projetar na sua mente. Eu não sei se você vai querer se esconder. Eu não sei se você vai tapar o rosto. Eu não sei como é que você vai se comportar perante aquele que vive e reina. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós que estamos em Cristo Jesus, não há condenação. Aleluia. A única forma de nós escaparmos da condenação é nos apegarmos à verdade. E a Bíblia diz que Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Há uma tão grande salvação à tua espera, meu irmão. Há uma tão grande salvação que foi liberada para você nesta manhã, meu irmão. Você não precisa mais de ir para o inferno, porque há uma tão grande salvação. Existe uma tão grande salvação. O Escritor está a dizer: como escaparemos nós se não atentamos para uma tão grande salvação? Então há uma tão grande salvação. E essa salvação não foi o homem quem deu, foi o próprio Deus. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma tão grande salvação. E o Senhor nos chama para nós virmos a correr para essa tão grande salvação. Vinde a mim que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. O Senhor nos chama para essa tão grande salvação, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Há uma tão grande salvação, querido, há uma grande salvação à tua espera. Está dependendo de você. Se coloque em pé, em nome de Jesus. Há uma tão grande salvação. Nós não temos como se esconder da presença de Deus. A única maneira de nós se escondermos é mesmo no próprio Deus. Não tem como você se esconder da presença dEle. A única maneira é você se esconder nele. Adão, quando pecou, se escondeu. Deus lhe disse: onde estás? Ele falou: eu ouvi a tua voz e me escondi. Ele pensou que se escondeu. De Deus ninguém se esconde. Mas você pode se esconder em Deus. Eu não sei qual o pecado que você cometeu. Eu não sei como é que você tem caminhado.
Eu não sei qual é o caminho e como você tem levado tão sério a palavra do Senhor. Mas eu quero nesta manhã te dizer: você pode se esconder em Deus. Você pode se esconder em Deus. De Deus você não vai se esconder. Seus pecados estão patentes diante dele. Mas nele você encontra abrigo. Nele você encontra refrigério. Nele você encontra consolo. Nele você encontra paz. Nele você encontra alegria e gozo. Em Jesus há amor. Então quero convidar você que está aqui nesta manhã, que tem se escondido de Deus, que tem fugido de Deus. Eu quero te convidar a uma grande salvação, meu irmão. Não fuja mais de Deus. Não se esconda mais de Deus, porque não há como você se esconder dele. Então venha se esconder nele. Se você está aqui e ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você está aqui e a tua vida não está guardada na mão de Jesus, e você ouviu esta palavra pregada nesta manhã, levante sua mão. Nós queremos orar por você. Deixa de se esconder de Deus e se esconda em Deus. Se tem alguém nesta sala que não entregou a sua vida a Jesus, há uma oportunidade de tamanha salvação agora. As portas da salvação estão abertas. Você não tem necessidade de continuar a se esconder de Deus. Levante sua mão, nós queremos orar por você. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, há uma grande salvação. Não vamos negligenciar a salvação que nos foi dada. Não vamos desprezar a salvação que nos foi dada. Há uma porta para você. Há um caminho para você. Há uma saída para você. É a salvação. Jesus é a salvação. Jesus é o caminho. Ele é a tão grande salvação nesta manhã. Nós queremos orar. Tem alguém? Se não tiver, vamos orar. Então comece a falar com Deus, já que não há ninguém, todos somos crentes. Você que está aqui, que ouviu a palavra do Senhor, fale com o Pai. Fala: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ajuda-me a continuar no teu caminho e a não me desviar da tua palavra. Ajuda-me, Deus, em nome de Jesus, pois eu quero viver contigo. Eu quero estar contigo. Fale com Deus nesta hora.